Olá! Em 2012, o brasileiro pode vir a ter que responder nas urnas também a um plebiscito. O país deve dar asilo político a um estrangeiro que cometeu crime comum de natureza grave fora do país? Sobre isso a gente conversa agora com o senador Paulo Bauer. Ele é autor de um projeto que o Senado começa a discutir agora e que trata do tema. Senador, obrigada por conversar com a gente. Na verdade, a gente lê esse seu projeto e fica com uma sensação de um sobrenome nesse projeto. Projeto Cesare Battisti. É isso? É isso. Infelizmente, o presidente Lula, nos últimos momentos do seu governo, decidiu conceder refúgio, asilo político, a um cidadão italiano que naquele país havia sido condenado pela justiça, num processo judicial e jurídico perfeito, acabado, por 4 crimes de assassinato. E este cidadão italiano se refugiou no Brasil e conseguiu, pela decisão do presidente do nosso país, permanecer no Brasil com visto e com toda a legalidade, sem precisar pagar pelos seus crimes. A alegação é de que esses crimes teriam sido cometidos ou confessados em um momento de discussão política e com natureza política que, na verdade, comprometeu o julgamento final dessa matéria. O senhor acha que isso não é uma justificativa? Na verdade, existem crimes políticos. Agora, o crime, quando ele existe, ele deve ser julgado no país aonde foi praticado, onde foi cometido. Não se pode ter um crime julgado num país como de fato acontecido, estabelecida a pena para quem praticou esse crime, essa pessoa foge, não cumpre a pena e é abrigado em outro país onde não existe qualquer julgamento. Apenas o presidente deste outro país decide que esta pessoa não é culpada de nada e, a seu juízo, praticou algo em nome de uma luta política. Na verdade, nós queremos que tais fatos não se repitam no Brasil. Por isso, o caso Cesare Battisti é um caso vencido. Não há como voltar atrás. Ele está praticado, embora haja uma série de questionamentos jurídicos, até porque o Superior Tribunal Federal se manifestou de uma forma diferente daquela que o presidente adotou para tomar sua decisão. Mas o que nós queremos é saber se o povo brasileiro, se a sociedade brasileira quer que isso aconteça de novo, ou aceita que isso aconteça de novo. Por isso, o plebiscito vai permitir que todos os brasileiros, na eleição, como você já disse, se manifestem. Pessoa que cometeu crime comum, de natureza grave, tipo assassinato, sequestro e coisa parecida, lá no país dele, se conseguir chegar no Brasil, vai poder requerer aqui um asilo ou não? Se o povo brasileiro disser que não quer criminosos aqui, obviamente que o presidente da República, do momento ou do futuro, não poderá mais conceder. E com isso o senhor imagina que possa haver uma pressão até para a revogação de um asilo, no caso, por exemplo, desse controverso italiano? Naturalmente que a concessão já praticada, ela poderá ser revista a qualquer momento. Aí vai depender da manifestação da presidente da República, no caso a presidente Dilma Rousseff, se deve ou não deve revogar. Essa é uma decisão que cabe a ela. Nós não estamos perguntando no plebiscito sobre o Cesare Battisti, nós estamos perguntando sobre o conceito da concessão do asilo à pessoa estrangeira. Agora, isso também tem que ser feito agora, e a nossa proposição foi apresentada hoje, porque nós queremos que este assunto seja inserido no processo eleitoral do ano que vem, para não ter custo. De maneira geral, está tão interessado assim nesse caso específico, ou nos casos de estrangeiros que recebem asilo? Essa deve ser uma prioridade na discussão plebiscitária? Olha, veja, eu sou catarinense. Porque o plebiscito tem custos, né, senador? Estou mencionando no caso deste assunto especificamente, o custo seria muito pequeno, porque a eleição no Brasil é informatizada, as pessoas votam teclando na máquina, no equipamento da informática, e o processo não teria adicionais quaisquer em termos de custo, já que todo mundo vai votar. Por exemplo, tempo de campanha para sim e para não, como a gente viu no passado? Não, porque isto vai acontecer se houver
a rapidez que eu espero venha a ter a análise desse assunto, isso vai acontecer agora nos próximos 60 dias, a votação da matéria na Câmara e no Senado, e depois, uma vez autorizado o plebiscito, no ano que vem, nas eleições municipais, quando vamos escolher vereadores e prefeitos, a gente já decide isso como uma terceira pergunta que se fará na urna eletrônica. Agora, é muito importante dizermos o seguinte: nós apresentamos esse assunto porque o povo brasileiro, por natureza, um povo que quer justiça, um povo que quer seriedade na administração pública e que principalmente quer ter uma boa imagem no estrangeiro. O país precisa ter uma imagem. Não adianta o Brasil ficar crescendo, se desenvolvendo economicamente, alcançando grandes níveis e altos níveis em várias áreas sociais, educacional, de saúde, seja o que for, até de criminalidade, reduzindo-se a criminalidade, quando de repente nós somos vistos lá no exterior como um lugar para refúgio de bandido. Quer dizer, criminosos de qualquer lugar no mundo, se quiserem um lugar onde poderão conquistar uma tranquilidade, vão para o Brasil. O brasileiro tem que decidir, não o presidente da República, se quer isso ou não. E nós temos, sim, dificuldade de explicar para os italianos. Já existiu notícia de que o italiano não viria jogar na Copa do Mundo. Eu sou de Santa Catarina, um estado onde 60% dos descendentes de imigrantes são italianos. Eu vejo a comunidade italiana no meu estado se sentir, de certa forma, desconfortável por esse fato. Nós temos grandes negócios com a Itália, exportamos muito para aquele país. E o senhor acha que esse episódio comprometeu especificamente sem dúvida. Essa relação? Se não comprometeu de forma prática, mas comprometeu gravemente o sentimento de irmandade, o sentimento de amizade do italiano para com o brasileiro. Lá na Itália, em todas as rodas, em todos os lugares, e eu conheço muitas manifestações dessas, as pessoas falam do seu inconformismo, da sua estranheza, e inclusive o governo da Itália está procurando recorrer ao Tribunal de Haia para discutir essa questão e avaliar se a posição e o ato no Brasil deve ser considerado um ato juridicamente perfeito e aceitável. Agora, se o plebiscito der uma decisão pela impossibilidade de concessão desse tipo de benefício a estrangeiro que pratique crime comum de natureza grave no seu país, então, obviamente, caberá ao governo brasileiro, ao presidente da República, verificar se deve manter a concessão de asilo ao italiano, que já o possui, ou se deve